castelo forte é o nosso Deus. O hino que nós acabamos de cantar é uma doxologia, né? Que é uma exaltação, uma espécie de louvor à Trindade Santíssima, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a última estrofe é um resumo daquilo que nós vamos tratar aqui nesta noite, porque nós vamos falar exatamente sobre o papel do Espírito Santo na interpretação das Santas Escrituras. E o hino que nós acabamos de cantar é uma oração que, como nós acabamos de recitar de maneira cantada, diz o seguinte: ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa, ou seja, espalha, as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino vem aclarar, jogar luz sobre as santas instruções. Aviva em nós as forças da nossa memória, pois nós queremos sempre conhecer mais, conhecer o Rei dos céus, conhecer o Cristo, cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Então, de fato, é um hino que concorda, de uma maneira bem próxima com a nossa teologia reformada. É a oração que nós fazemos ao Espírito Santo do Senhor para que Ele possa, de fato, iluminar as nossas mentes e corações, para que a gente possa entender as Sagradas Escrituras. E a parte final, meus irmãos, da pergunta número 4 do Catecismo Maior, que é a pergunta que nós temos analisado já há algumas quintas-feiras, hoje nós vamos finalizá-la, com a parte final. Apenas lembrando os irmãos a pergunta é a seguinte: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Então, como nós podemos provar, saber que as Escrituras são palavra de Deus? Então, eu vou ler toda a resposta e depois vamos focar na última parte. A resposta diz assim: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus, e aí nós vimos os 4 aspectos, pela sua majestade, pureza do seu conteúdo, harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar glória a Deus. Então, esse foi o primeiro estudo a respeito desta resposta. As 4 características das Escrituras: majestade, porque ela procede de um Deus que é majestoso; a pureza, porque ela procede de um Deus que é puro, santo, justo, reto em tudo o que faz. Portanto, as Escrituras não contêm erros, A harmonia de todas as suas partes, ou seja, a Escritura ela não se contradiz, muito embora tenha sido escrita por vários autores ao longo de muitos anos diferentes, regiões, culturas diferentes, ela é harmônica, ela se combina, E, 4º lugar, pelo propósito, que é exatamente mostrar Deus, que é glorificar o Senhor. Então, nós vimos esses 4 aspectos primeiramente. Depois, a sequência da resposta é: pela luz e pelo poder que as Escrituras possuem para convencer e converter os pecadores. Então, isso aí nós vimos também num outro estudo, que é a capacidade que as Escrituras têm de converter os corações, de trazer luz aos corações, poderosamente transformar pecadores. Em 3º lugar, nós vimos também o seguinte: pela luz e poder que as Escrituras possuem de edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, também, as Escrituras são instrumento de Deus para nos edificar, para nos fundamentar como crentes, como edifício santo, que é a igreja, e também nos confortar, de modo que, pelas Escrituras, nós conhecemos o plano redentor de Deus em nosso favor e, por isso, nós nos confortamos diante das situações contrárias que o mundo impõe sobre nós. Nós sabemos em quem cremos e, por isso, permanecemos firmes neste caminho de salvação. E hoje nós vamos falar, então, da última parte, que é a seguinte: o Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que são realmente a palavra de Deus. Vou ler de novo.
O Espírito de Deus, porém, o Espírito Santo, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas, ou seja, o Espírito Santo usa as Escrituras, pelas Escrituras, e ele atua nas Escrituras, ou seja, juntamente com elas, no coração do homem. O Espírito é o único capaz de completamente persuadir o coração do homem, né? De que a palavra de Deus é, de fato, a palavra de Deus, de que as Escrituras são realmente palavra de Deus. Então, com isso, meus amados irmãos, nós afirmamos na nossa teologia que somente pela ação do Espírito Santo é que os homens poderão valorizar as Escrituras como sendo palavra de Deus. A Escritura, ela é um livro, né? É uma biblioteca. A palavra Bíblia, eu disse isso aqui no domingo, a palavra Bíblia significa biblioteca. É uma abreviatura da palavra biblioteca. Então, o que é Bíblia? É uma biblioteca, um conjunto de 66 livros. Imagina, você tem lá na sua prateleira, na sua estante, 66 livros empilhados, né? Um ao lado do outro. A Bíblia é isso, é esse conjunto de 66 livros empilhados um ao lado do outro. E este conjunto de livros, portanto, forma o que nós chamamos de escrituras sagradas. No plural, porque são várias escrituras. Às vezes nós usamos no singular escritura exatamente para enfatizar que todas estas escrituras, todos estes livros, na verdade, eles formam um só livro. Por isso, escritura no singular. Não tem problema usarmos plural ou singular. Eu só estou explicando para os irmãos o porquê nós usamos um ou outro, né? Quando nós falamos escrituras no plural, nós estamos nos referindo, então, aos 66 livros, como este plano de Deus de se revelar, né, ao longo da história, por meio de várias pessoas, em vários momentos diferentes. Quando nós falamos escritura no singular, nós estamos enfatizando a unidade desses livros, ou seja, todos eles tratam de um mesmo tema, que é exatamente revelar Deus ao homem. Este é o tema de todas as Escrituras, de todos os livros, né? Por isso, então, a Escritura, que é este conjunto de livros, forma, portanto, a palavra de Deus. Então, o que a nossa teologia nos ensina, fundamentada na palavra do Senhor, é que o Espírito de Deus, o mesmo que inspirou a Escritura, o texto da Escritura, é também aquele que mantém a Escritura viva para que o homem possa compreender o que é a Escritura. Então, como eu estava dizendo, somente o Espírito pode convencer uma pessoa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que nós tentemos fazer isso, do ponto de vista racional, né? Por mais didático que a gente seja, por mais que você queira convencer alguém de que a Bíblia é palavra de Deus, não é um livro como qualquer outro, só o Espírito Santo pode convencer de fato no coração do homem de que esta palavra é diferente de qualquer outra palavra. É diferente de um livro qualquer, né? De um livro da antiguidade, de um livro de filosofia, de um livro de literatura, de um livro histórico, né? Porque só o Espírito Santo é que vai levar a pessoa a entender o que o texto da palavra do Senhor está, de fato, revelando acerca de Deus. Porque você pode ler alguns versículos da Bíblia e você pode extrair dali lições históricas, lições geográficas, lições políticas. Tem muitas pessoas, aliás, que fazem esse tipo de estudo. Estudam, por exemplo, a história do povo de Israel a partir da Bíblia. Então, o historiador, que não tem nenhum compromisso com Deus, ele usa a Bíblia como material de pesquisa, como ele faz com outros livros. Ou então a pessoa pode estudar, por exemplo, a lei. Vai lá em Levítico, faz uma leitura a respeito da lei de Israel, as questões jurídicas. Há muitos juristas, por exemplo, que ao explicarem o direito natural, eles vão para a Bíblia e eles pegam todo o arcabouço da
da jurisdição que era utilizada pelo povo judeu, né? A partir especialmente da lei, da Torá, dos 5 primeiros livros, e eles fazem um estudo analítico ali, um estudo acadêmico. E nem por isso eles são transformados, são convertidos, né? Então a Bíblia, ela é um livro comum nesse aspecto. Para que ela seja de fato o livro que é a expressão da revelação de Deus, é necessário que o mesmo Espírito que operou na inspiração, ou seja, trazendo o texto para revelar Deus, esse Espírito também deve convencer o homem de que esta palavra é palavra de Deus. O texto que aparece aqui no Catecismo é o texto do Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos abrir lá. João 16, 13 e 14. Esse é o texto que aparece aqui para comprovar esse ponto, né, de que o Espírito Santo é ele quem nos comunica, nos revela a palavra do Senhor. João 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Vamos ler juntos? João 16, 13 e 14. Vamos ler juntos? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Veja que interessante, irmãos, esse texto, porque aqui nós temos referências muito importantes, né? Olha só, o Espírito, e aí o Espírito ele é identificado com o Espírito da verdade, e os irmãos devem se lembrar que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, quando o texto diz, o próprio Senhor dizendo que este é o Espírito da verdade, significa dizer que ele é o Espírito de Cristo, porque Cristo é a verdade. Não existe verdade fora de Cristo. Então, o Espírito é o Espírito de Cristo. E esse Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito que nós vamos ver, o Espírito chamado Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, né? Ele vos guiará a toda a verdade. Então, observe que o Espírito ele é guia, ele é o professor, ele é o mestre. É ele quem nos encaminha à verdade. Correto? O pastor Charles Spurgeon dizia o seguinte, que o Espírito Santo é como um grande holofote, um grande farol, né, que aponta para Jesus. Então, imagine um farol mesmo, aqueles faróis, né, bem grandes, né, que apontam para determinado monumento. Ninguém olha para o farol, né? Você não fica olhando para a luz, a não ser os insetos, né? Mas nós, seres humanos, não olhamos para a luz, nós olhamos para onde a luz está projetando, geralmente um monumento, né, algo especial. Você olha e aí você vê tudo iluminado em razão daquele farol que está jogando luz. O pastor Charles Spurgeon faz essa comparação. Ele fala que o Espírito Santo é exatamente este farol, esta luz, que joga luz em Jesus Cristo. Então, nós só podemos ver Jesus por meio da luz do Espírito Santo, que é exatamente o que o texto está dizendo aqui. É o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, e é esse Espírito que nos guiará a toda a verdade. E veja que interessante, porque não falará por si mesmo. Olha que coisa interessante. Esta é uma das razões porque nós não somos pentecostais. O pentecostalismo, ele dá um papel ao Espírito Santo que não é o dele. O papel do Espírito Santo é jogar luz na pessoa de Cristo. Por isso que, ao invés de sermos pentecostais, nós somos cristocêntricos.
Isso significa dizer que nós damos pouca importância ao Espírito Santo? Não, óbvio que não, e nem deve ser. Deus nos livre de fazermos isso. Mas o que nós estamos fazendo, ou querendo dizer, é que cada um dos membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito, eles cumprem funções específicas dentro dessa que a gente chama de economia da Trindade, ou seja, eles próprios se organizam e eles realizam determinadas funções. Por exemplo, o Pai foi ele quem elegeu, foi ele quem escolheu aqueles por quem Cristo morreria. Não foi o Pai quem morreu, foi o Filho. Mas quem escolheu as pessoas foi o Pai. E quem convence as pessoas de que o Pai escolheu e de que Cristo morreu é o Espírito Santo. Então, cada uma das pessoas da Trindade cumpre um propósito deste plano que é da Trindade, que é o plano de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Então, aqui diz o seguinte, que o Espírito ele não falará por si mesmo. Veja que coisa interessante, ou seja, o Espírito Santo ele não tem o protagonismo de anunciar a si próprio. Mas diz o texto aí, ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito ele revela a respeito das coisas que ele conhece. Ele conhece de quem? Do próprio Cristo. Versículo 14. Ele me glorificará, o Espírito glorificará Jesus Cristo, porque há de receber do que é meu, do próprio Espírito de Cristo, e vô-lo há de anunciar. O 15 chega a dizer, né? Tudo quanto o Pai tem é meu, porque os dois são, os três, né? Pai, Filho e Espírito são um. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Percebe, irmãos? Então isso é muito interessante, porque aqui a gente vê claramente qual é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é nos revelar Cristo. O ministério do Espírito Santo não é ter um protagonismo para si. Repito, por isso não somos pentecostais. Nós damos ao Espírito Santo a adoração que ele merece como Deus, nós devemos evocar o Espírito Santo, porque ele é Deus, e é ele quem vai nos convencer. Quando nós oramos ao Pai, para que ele, por exemplo, abra as nossas mentes, nós fazemos isto confiando na atuação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele mostra não a si próprio, ele mostra Cristo. Ele revela Cristo às pessoas, porque a obra de salvação é a obra de Cristo. Então, o Espírito ele deve revelar Cristo às pessoas. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, né, ele não dá ênfase nos chamados dons espirituais. Por isso, Paulo chega a dizer para ele, irmãos, se eu falar 5 palavras na língua que vocês entendem, é mais importante do que se eu falasse 10.000 palavras noutras línguas que vocês não entendem. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo não era pentecostal. Paulo entendia que Cristo era mais importante de ser revelado. Portanto, a questão do dom de línguas não é o mais importante na vida de uma igreja, porque o Espírito não quer revelar dons espirituais, o Espírito quer usar dons espirituais para que esses dons revelem Cristo. Ele não quer o protagonismo, ele não quer a cena do culto. Ele abre o nosso entendimento, ele abre o nosso coração para que nós possamos entender a verdade. Versículo 13. É o Espírito da verdade que nos guia à verdade, que é Jesus. Percebe? Então, por isso que nós, reformados, somos cristocêntricos. Nós entendemos que o Pai, ele chama o Filho para cumprir a obra de salvação e o Espírito Santo revela o Filho para nos convencer da justiça, convencer do juízo, nos convencer dos nossos pecados, nos convencer de que nós precisamos de Cristo. Então, quem nos salva não é o Espírito Santo, quem nos salva é Cristo. O Espírito ele nos revela Cristo e a obra de salvação que ele veio cumprir em nós. Então, quando o catecismo nos diz que o Espírito Santo é ele quem, e somente ele, né, diz o texto, é o único capaz de nos revelar ou de provar em nossos corações
que as Escrituras são palavra de Deus é exatamente por isso, porque somente o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, é que pode testemunhar em nossos corações, testemunhar com o nosso espírito, diz Paulo, né? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, ambos se comunicam, ambos conversam entre si. Então, o Espírito de Deus revela ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por essa razão, nós então somos convencidos pelo Espírito Santo, com o nosso espírito, no nosso coração, que as Escrituras são palavra de Deus. Então, meus irmãos, este é um ponto fundamental de nossa doutrina. Ninguém conseguirá entender as Sagradas Escrituras, obedecer às Sagradas Escrituras, amar as Sagradas Escrituras, reconhecer que elas são verdade, se o Espírito Santo não as convencer. Então, esse é um ponto que nós precisamos enfatizar. Eu vou ler com os irmãos um outro texto, que nós inclusive lemos também aqui no domingo, que é o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, quando Paulo fala a respeito do espírito do mundo e do Espírito de Deus. Os dois tipos de espírito, né, que são diferentes aqui. O espírito do mundo é o espírito que está no homem comum, no homem chamado natural. Mas o Espírito Santo é aquele espírito que está no homem espiritual, que é o homem transformado pelo Senhor. 1 Coríntios 2, de 12 até o 16. Vamos ler juntos? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, claramente, Paulo está dizendo, há dois tipos de pessoas. Há aquela pessoa que é o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito Santo, porque o espírito que há nele é o espírito do mundo, é o espírito comum, é o espírito que há em todo ser vivente, mas este não consegue compreender porque ele não tem o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito que vem de Deus, é o Espírito de Cristo, este Espírito da verdade que nós acabamos de ler em João. Esse Espírito da verdade, o versículo 12 aí, Paulo diz o seguinte, que o Espírito que vem de Deus, e Paulo diz assim, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está vendo? Mais uma vez também o apóstolo enfatiza. Qual é a missão do Espírito Santo? Nos revelar, ou seja, para que conheçamos o quê? A forma espetacular de o Espírito Santo agir? Não. Para que conheçamos o que Deus fez por nós, gratuitamente, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Então, a missão do Espírito Santo, meus irmãos, o ministério do Espírito Santo, é nos revelar Cristo, revelar a nós as palavras de Cristo, revelar a verdade de Cristo. Por isso Paulo disse no versículo 13, né? Por isso nós não falamos em sabedoria humana. Não falamos sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela é falha, ela não vai comunicar a verdade. Mas nós ensinamos o quê? A sabedoria do Espírito, com letra maiúscula. Porque aí nós vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Em outras palavras, Escritura com Escritura, Bíblia com Bíblia, Palavra de Deus com Palavra de Deus. Então nós vamos aprender acerca de Deus por meio do Santo Espírito do Senhor, que Paulo também chama mais à frente, aí no versículo 16, de a mente de Cristo. A mente de Cristo é também o Espírito de Cristo, que é a verdade de Cristo. Então isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é a mente de Cristo, que é o Espírito vivo de Cristo e de Deus. A Bíblia, em muitos lugares, meus irmãos, se refere
ao Espírito Santo exatamente como sendo este Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. Nós temos alguns textos aqui que eu vou citar para os irmãos, para que nós possamos analisar. Muitas vezes, no Antigo Testamento, a palavra Espírito, ela foi traduzida também como vento, vento oriental, vento ocidental, a ideia de sopro, a ideia de hálito, a ideia de alento, brisa, um tipo de vento, porque era a ideia dos nossos irmãos profetas, era mostrar Deus em movimento, e Deus se movimenta por meio do seu Espírito, que em hebraico é o ruá, que é exatamente esta ideia do vento de Deus, do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Por exemplo, vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Nós poderíamos até citar o de Gênesis 2, 1, né? Quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas 2, 7, que é o Espírito, é o fôlego de vida que há no homem, né? É a criação do homem. Então, diz lá o texto, vamos ler? Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, esse fôlego que aparece aí, esse sopro de Deus, esse fôlego de Deus, é o ruá, é o vento de Deus, o Espírito de Deus. Então, o homem, ele é vivo, ele vive exatamente por conta do Espírito de Cristo que há nele, o Espírito, o sopro de Deus que há nele. Esse Espírito é o que mantém o homem vivo. E é exatamente esta atuação do Espírito, quando ele é santificado no homem, o Espírito Santo habita esse espírito do homem, esse fôlego do homem, né? Quando o Espírito Santo de Deus comunica esse espírito do homem, que a palavra de Deus, a obra de Deus, é quando então o milagre acontece e a conversão acontece. Então o homem ele tem o fôlego de vida, mas ele não tem o Espírito Santo em si, a menos que o Espírito Santo então ele preencha esse espaço do Espírito que há no homem, para que ele então viva agora não só biologicamente, mas também espiritualmente, né? Ou seja, o sopro de Deus, o movimento de Deus no homem, pelo seu Espírito, é o que vai trazer a regeneração espiritual. Vamos ver Êxodo, capítulo 10. Agora, a ideia de vento, que também era uma referência ao Espírito de Deus. Êxodo, capítulo 10, versículos 13 e 19. Êxodo 10, 13. Primeiramente o 13. Vamos ler? Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Está vendo? Então, este vento oriental aí é o sopro de Deus, porque é a maneira miraculosa de Deus agir. Então, Deus, ele age, ele sopra sobre as coisas. O versículo 19 também. Vamos ler? Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Capítulo 14, versículo 21. Êxodo 14, 21. Vamos ler? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então observe que aqui também, essa manifestação, né, que evidencia o poder de Deus, o sopro de Deus,
a maneira de Deus se movimentar por meio da natureza. Então, estas expressões que nós lemos aqui, vento, sopro, fôlego, elas todas são traduções desta expressão hebraica que é ruá, que é exatamente o sopro, o Espírito de Deus que sopra sobre as coisas, né? A ideia, meus irmãos, é de que não que este vento necessariamente seja o Espírito Santo, mas a ideia é que a ação de Deus nestas coisas vem exatamente por meio do seu Espírito, né? Do seu sopro, por meio da sua energia. Esta é uma palavra que talvez traga algum tipo de desconforto para nós, falar de energia, né? De poder, porque nós estamos lidando com às vezes uma cultura muito focada, né, nessas questões voltadas para coisas muito esotéricas, né? Então, quando a gente fala em energia, dá aquela impressão ruim na gente, mas a ideia do texto bíblico é exatamente isto. Ao invés de focar naquilo que é material, na coisa física em si, a palavra espírito das Escrituras revela a energia, né? Imagine uma bomba atômica. Então, a bomba atômica, ela tem o quê? Ela tem sua parte material, mas o que faz com que a bomba seja atômica é exatamente a energia que ela acumula, né? Aquela energia absurda dentro das partículas, né? Que faz com que ela, então, se rompa e exploda e destrua tudo que ela tem que destruir. Então, a ideia do Espírito de Deus é essa mesma energia. Por isso que Paulo fala lá também, numa das suas cartas, do poder de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando Paulo fala isso, Paulo está se referindo exatamente a esta energia atômica, né? Há uma palavra no grego, que é muito utilizada por Paulo, para se referir a poder, que é a palavra dinamis, que é de onde vem a nossa palavra do português, dinamite, que é exatamente explosão, né? Então, a ideia de poder das Escrituras, o poder de Deus, o dínamo de Deus, é a dinamite de Deus, ou seja, é a energia que está contida em Deus e que Deus faz com que ela, de fato, se manifeste. Então, o que fez Deus criar todas as coisas foi esta energia interior em Deus que criou todas as coisas. É o Espírito de Deus. Então, o Big Bang da ciência seria a nossa energia espiritual, né? O que os cientistas dizem que foi a grande explosão, na verdade, não foi a grande explosão, foi a explosão do Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, e por esta força criadora, por esta força do Espírito de Cristo, é que as coisas foram criadas, né? Por isso, lá em João, nós lemos que Cristo, o Verbo que estava com Deus, era Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque só o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, esta energia acumulada em Deus, é que faz criar todas as coisas. Deus é, portanto, esta energia esmagadora, né? Que, de fato, se manifesta na criação, na providência, nas pessoas. Então, quando Deus converte o coração, é como uma bomba atômica mesmo, como uma dinamite. Por isso os profetas disseram que ele tira o coração de pedra. E vocês sabem que para haver destruição das pedras é necessário usar bombas, né? As pedreiras fazem isso. Deus faz isso também no coração, pela dinamite do Espírito Santo, que explode o coração de pedra e coloca um coração de carne. É exatamente esta a linguagem que os profetas utilizam. O teólogo Sinclair Ferguson disse o seguinte, que o que está em vista aqui é a energia em vez da imaterialidade. A ênfase, diz ele, é na esmagadora energia do Senhor. A energia de Deus como uma bomba atômica, né? Vamos ver alguns textos, irmãos, que tratam disso. Por exemplo, Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versículo 4.
Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Isso. Aqui é o seguinte, é esse mesmo. É porque o contexto, né, indica os 4 primeiros versículos, porque diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste, aí vem a ideia, né? Fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. Ou seja, a explosão, né? A destruição. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão e as cidades das nações opressoras te temerá. Agora vem o 4, vamos ler juntos? Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. 5 também. Como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Aqui a ideia que é citada pelo pastor Sinclair Ferguson é exatamente esta ideia do poder da energia de Deus de destruir estas coisas, né? Então, os profetas usam muito essa linguagem de Deus destruir, montão de pedras, ruínas, Deus vai pisar os inimigos, vai destruir os inimigos, né? A ideia de forte tempestade. Então, todas essas manifestações do poder de Deus, de esmagar, de destruir, de desolar, são manifestações exatamente desta energia de Deus, né? De fazer com que as coisas sejam feitas conforme a sua soberana vontade, o seu poder soberano de movimentar-se livremente, né? Como uma tempestade, como um tufão, né? uma espécie de furacão mesmo, incontrolável. Essa ideia de que você não consegue prender, domesticar, né? Dominar o Espírito de Cristo. Então, nas Escrituras, meus irmãos, nós temos muito essa ideia, né, da palavra ruá, que é a palavra Espírito, sendo utilizada para Deus, exatamente nessa ideia de que Deus ele tem esta energia que não pode ser contida, e ela é absolutamente livre. Deus, portanto, faz o que quer e faz como quer. Aliás, é isto exatamente que Jesus Cristo diz lá para Nicodemos, né? Vamos abrir lá em João, capítulo 3, texto que os irmãos conhecem. Aquela mensagem de Jesus Cristo a Nicodemos, de que ele precisava nascer de novo, né? E a pergunta de Nicodemos foi uma pergunta sincera. E ele disse: mas como eu posso nascer de novo, Senhor, se eu já sou velho? Será que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, né? E aí Jesus então responde exatamente com base na atuação sobrenatural do seu Espírito, né? Ele diz: em verdade te digo, versículo 5, João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí lá no versículo 8 ele diz, depois de falar sobre o Espírito, né? No versículo 8 ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? Então, veja que o próprio Jesus, ele compara o Espírito Santo, numa metáfora, né? Ele compara o Espírito Santo ao vento. Está vendo? Então, o vento, ele sopra para onde quer. O vento, ele anuncia. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o Senhor, ele é soberano sobre a atuação do seu Espírito. O Espírito de Cristo é livre para agir. Ele é livre para agir. É por isso, meus irmãos, que nós, muitas vezes, somos surpreendidos
pela ação sobrenatural do Espírito do Senhor. E é por isso, aliás, que nós temos de ser obedientes à palavra do Senhor, porque nós cremos que quem converte os corações é o Espírito Santo do Senhor. Não precisa nós ficarmos preocupados de querermos estabelecer métodos e de querermos ser mais inteligentes do que Deus, de querermos ser mais espertos do que o Espírito do Senhor, de achar que os nossos métodos vão converter as pessoas. Quem converte o coração é o Espírito Santo do Senhor, e ele faz isso como? Nós acabamos de ler na pergunta do Catecismo. Pelas Escrituras, não é isso? Pelas Escrituras. Então ele fala nas Escrituras e pelas Escrituras, ou seja, foi ele quem inspirou o texto e é ele quem fala a respeito deste texto. Então o papel do crente é um somente: anunciar a palavra de Deus, do modo como ela é. Pregar a palavra de Deus. Não precisamos ter nenhum tipo de receio se as pessoas vão ou não entender a palavra de Deus. É claro que nós devemos fazer isto com a maior clareza possível. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando pregava a respeito de si, ele era claro na pregação, ele comunicava com facilidade, ele falava a linguagem das pessoas. É claro que nós temos que fazer isso também, mas o que eu quero dizer é que nós não precisamos ficar preocupados em usar argumentos muito difíceis, usar, quem sabe, metodologias para atrair pessoas, porque quem convence é o Espírito. Nós podemos usar todo tipo de metodologia. Se não for o Espírito Santo para convencer o coração, não vai resolver. As pessoas podem até ser atraídas pelos movimentos da igreja, podem até se tornar membros da igreja, né? Mas elas não serão verdadeiramente convertidas. Daí eu cito novamente o pastor Spurgeon, né? Quando ele disse que, às vezes, ao invés de pastorear ovelhas, os pastores estão entretendo bodes, né? Ou seja, eles estão, na verdade, ao invés de cuidar de ovelhas que são trazidas pelo Espírito do Senhor, eles estão atraindo bodes. Porque os bodes, quem são os bodes, né, na linguagem do Spurgeon? São essas pessoas que são atraídas pelos próprios métodos humanos, mas não são atraídas pelo método divino, que é a verdadeira conversão, que é o Espírito Santo dinamitando o coração de pedra e implantando ali um coração de carne. Então Jesus claramente disse: o Espírito age como quer, onde quer, porque ele é o Espírito de Cristo. Então, Nicodemos, é assim que você vai nascer de novo. Quando o Espírito Santo entrar no seu coração, tirar o seu coração de pedra e implantar aí um novo coração. Ele vai fazer um transplante, né? Vai tirar o que está velho, o que está apodrecido, e vai colocar um espírito novo. Por isso, meus irmãos, então nós não devemos ter nenhum tipo de receio, né, como eu disse, de anunciar a palavra de Deus do modo como ela de fato é. E eu quero finalizar, meus irmãos, aqui apontando as mesmas características do próprio Deus Pai ao Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías, capítulo 40, vamos abrir lá, um texto que eu sugiro aos irmãos que leiam todo o capítulo. Isaías 40 é um dos belíssimos capítulos das Escrituras que trata, né, a respeito do poder de Deus, o poder de Deus que é absolutamente soberano sobre todas as coisas, né? Nesse capítulo 40, o profeta ele faz duas perguntas. A pergunta é a seguinte: a primeira pergunta é: Deus quer salvar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: Deus pode salvar? Porque uma coisa é querer, né? Outra coisa é ter poder para isso. Então, Isaías 40 responde estas duas perguntas. E na resposta, veja lá o que temos aí no versículo 13. Vamos ler juntos, versículo 13? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Então, aqui nós temos um atributo do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, que é o atributo da onisciência. Assim como o Pai é onisciente, o Espírito é onisciente, porque ninguém guiou o Espírito. O Espírito de Cristo não precisa de conselheiro.
Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, não precisamos, repito, manipular a ação do Espírito Santo, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é onisciente, né? O outro atributo é o atributo da onipresença. O Espírito está presente em todo lugar. Vamos ver Salmo 139, texto muito conhecido também nosso, não é? Aquela belíssima oração de Davi, quando ele disse: subo ao céu, Senhor, lá o Senhor está. Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está também, né? Como eu posso fugir do Senhor? Então, versículo 7. Vamos ler o versículo 7? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, repare, o Espírito, ele é onipresente. Não tem como você fugir do Espírito Santo. Não é? Não tem como fugir. Ele está em todo lugar porque ele é onipresente. Jonas tentou fugir e o Espírito o alcançou no ventre do grande peixe. Exatamente porque o Espírito vai onde quer. Ele alcança onde quer. Então, assim é a pregação da palavra. A palavra ela é comunicada aos corações onde o Espírito quer. Onde o Espírito quer. A pessoa pode estar no hospital, pode estar na sua casa, pode estar na igreja, em qualquer lugar. Se a palavra é anunciada, o Espírito age pela palavra, na palavra, e de acordo com a vontade dele, com o poder soberano que ele tem, ele é capaz de dinamitar o coração de pedra e implantar um coração de carne. E, finalmente, ele é também onipotente. Vamos ver Isaías novamente, só que agora, capítulo 34. Isaías 34. Isaías 34. Vamos ver o versículo 16. Vamos ler? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Veja que interessante, né? O poder do Espírito do Senhor de fazer cumprir os decretos de Deus. Então, ele é onipotente, assim como Deus, o Pai. Então, meus amados irmãos, nós podemos concluir com muita tranquilidade que o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras é o Espírito que ilumina o coração daqueles que haverão de ouvir esta palavra. É o Espírito Santo que nos comunica a verdade das Escrituras. Só o Espírito Santo é o único capaz de nos abrir o entendimento e o coração para que nós possamos aceitar a voz do Senhor. É o Espírito quem fala aos nossos ouvidos a voz de Cristo. Sem o Espírito Santo é impossível nós vermos Cristo como Ele é. Por isso que as pessoas conviveram com Jesus, viram os milagres de Jesus e não creram. Os irmãos de Jesus, meus irmãos, não creram só depois. Eles não creram inicialmente, convivendo todos os dias. Todos os dias. Então isso mostra que, de fato, somente por meio de uma atuação sobrenatural é que é possível ver a obra de salvação providenciada por Deus Pai na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, todas as vezes que nós formos ler a palavra de Deus, falar a palavra de Deus para as pessoas, ler a palavra de Deus individualmente para a nossa edificação, a nossa oração sempre tem que ser: querido Espírito Santo, abra os meus entendimentos, abra o meu coração, abra os meus olhos. Qual é a última ordem que Jesus Cristo dá aos pastores das igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? Porque sem o Espírito Santo é impossível as igrejas ouvirem. O pastor pode ser o melhor pregador, no sentido
técnico do termo, um conhecimento, o que for. Se não for o Espírito Santo, nada feito. Como eu disse, ele pode até atrair pessoas pela sua maneira simpática, agradável, inteligente, ou seja, seus atributos, né, humanos. Mas serão todas essas pessoas verdadeiramente ovelhas? Serão todas essas pessoas verdadeiramente convertidas? Não sei. Só o serão se for por meio da atuação do Santo Espírito de Cristo. Só Cristo pode convencer as pessoas de que esta palavra é palavra de Deus. Por isso, repito, né? Quando formos ler, quando formos pregar, quando formos evangelizar, quando formos aconselhar alguém com base nas Escrituras, a nossa oração deve ser: Senhor, Espírito Santo, abra o coração, abra o entendimento. Faça essa pessoa ouvir, faça essa pessoa entender, me faça ouvir, me faça entender, porque só pelo Espírito Santo é que nós seremos convencidos de que este texto é palavra do Senhor. Se não for o Espírito Santo, nós vamos ficar vendo outras coisas aqui, achando outras coisas, discutindo histórias, discutindo personagens, discutindo supostas contradições. Trataremos a Bíblia como um livro qualquer, de história, de literatura, como muitos fizeram, inclusive, já no passado, muitos estudiosos fazem, mas só os filhos podem ouvir a palavra de Deus, porque só os filhos têm o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Então, meus amados irmãos, que o próprio Espírito Santo do Senhor nos faça compreender esta verdade tão maravilhosa e este poder da atuação, né, do Santo Espírito, que é onisciente, onipresente, onipotente, e que, como um vento que vem de Deus, como uma energia incontida, né, vem ao nosso coração, explode o nosso coração, para que nós possamos, de fato, confiar, crer na palavra que é do Senhor. Que Deus nos abençoe.